Sejam muito bem-vindos ao Poupar Investir Lucrar. E eu sou o João Paulo. Quando falamos de dinheiro, a maioria das pessoas pensa logo naquilo que usa todos os dias. As notas, as moedas, o saldo da conta, o cartão de débito, as transferências e os MBWays. Parece muito simples, mas a verdade é que o dinheiro tal como ele existe hoje é um conceito muito, mas muito mais complexo do que aquilo que nós sentimos no dia a dia. E se quisermos compreender verdadeiramente a inflação, o crédito, a política monetária, os mercados financeiros e até o custo de vida, precisamos de começar com uma pergunta que me aparenta ser simples. O que é afinal o dinheiro? E logo a seguir vem outra pergunta ainda mais importante. Como é que esse dinheiro é medido? Durante grande parte da história humana, o dinheiro não existia tal como o conhecemos hoje. O que existia era a troca direta, um bem por outro. O agricultor trocava trigo por peixe, o artesão trocava ferramentas por roupa, e o problema é que este sistema tinha um defeito estrutural enorme. Era preciso encontrar alguém que tivesse exatamente aquilo que tu querias e ao mesmo tempo quisesse exatamente aquilo que tu tinhas. E essa coincidência de necessidades era rara e extremamente ineficiente. Foi por isso que, com o tempo, as sociedades começaram a usar bens que todos aceitavam como intermediário de troca. Em diferentes épocas e locais, foram usados sal, gado, conchas, cobre, prata, ouro e até pedras. Aqui o ouro destacou-se por razões muito concretas. Era escasso, durável, divisível, transportável e difícil de falsificar. Durante séculos, o ouro e outros metais preciosos foram a base do sistema monetário. Mas transportar metal físico em grandes quantidades não era nada prático nem seguro. Foi assim que surgiram as instituições que guardavam esse ouro e emitiam comprovativos de depósito. Esses comprovativos começaram a circular de mão em mão e passaram progressivamente a funcionar como dinheiro. O papel moeda nasce desta forma, não como algo independente, mas como uma promessa de conversão em ouro. Ou seja, o dinheiro em papel tinha valor porque estava ligado a um ativo real. Havia um lastro. E esse detalhe, ele é essencial para perceber o que viria depois. Durante muito tempo, o dinheiro foi entendido como algo que representava liquidez já existente, que era o ouro no caso. Não era criado livremente. Ele estava limitado por reservas físicas. E essa limitação ele impunha disciplina, mas também criava rigidez. E foi precisamente essa tensão entre estabilidade e flexibilidade que marcou a evolução dos sistemas monetários modernos. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava de uma nova ordem económica. E em 1944 foi criado o sistema de Bretton Woods. O objetivo era estabilizar as moedas, facilitar o comércio internacional e evitar o caos monetário que tinha contribuído também para a instabilidade das décadas anteriores. O sistema estabeleceu-se então com o dólar norte-americano como moeda central do sistema internacional e fixou a sua convertibilidade em ouro a 35 dólares por onça. As restantes moedas relevantes ficaram ligadas ao dólar. Na prática, o mundo inteiro passou a depender de uma ponte. O dólar ligado ao ouro e as outras moedas ligadas ao dólar. Durante algum tempo, o sistema funcionou, vamos dizer assim, relativamente bem, mas trazia uma fragilidade embutida ao mesmo. Os Estados Unidos eles tinham de fornecer liquidez ao mundo para o sistema continuar a funcionar. Ou seja, implicava emitir mais dólares. O problema é que ao emitir mais dólares iam-se afastando da quantidade de ouro que teoricamente garantia essa convertibilidade. E a confiança foi-se deteriorando. E em 1971, Richard Nixon tornou a decisão histórica, suspendeu a conversão do dólar em ouro. E esse momento ficou conhecido como o Nixon Shock. E foi o fim prático do padrão ouro. E foi também o início da era do dinheiro fiduciário, ou seja, o dinheiro que não vale porque está ligado ao ouro à prata, mas porque o Estado o reconhece como meio de pagamento legal e porque todos confiam que continuará a ser aceito. A partir daí, o dinheiro deixou de ter um travão físico claro, passou a depender sobretudo da política monetária, da confiança e da capacidade das instituições de o gerir. E é aqui que muita gente simplifica demasiado o debate e diz apenas os bancos centrais imprimem dinheiro. Mas a realidade, acredita,
é um bocadinho mais subtil. Hoje, a maior parte do dinheiro não é criada em notas e moedas. O dinheiro físico representa apenas uma pequena fração da massa monetária total. A maioria do dinheiro ele é criado eletronicamente, sobretudo quando o sistema bancário concede crédito. Quando um banco aprova um empréstimo, ele não tira esse dinheiro de uma caixa pré-existente. Não vai à caixinha tirar o dinheiro. E em grande medida, o que ele faz é criar um depósito no sistema. E esse depósito passa a funcionar então como dinheiro. Só uma nota. Tu queres que eu traga episódios mais técnicos como este ou não? Diz-me. Ora, se o dinheiro ele existia em formas diferentes, também precisava de ser medido em camadas diferentes, como é lógico. E é precisamente aqui que entram os agregadores monetários, o M1, o M2 e o M3. Eles não são meras siglas académicas. Eles são uma forma de organizar o conceito do dinheiro por grau de liquidez. Isto é, quão rapidamente esse dinheiro pode ser usado para comprar bens, pagar dívida ou mesmo circular na economia. O M1 é a camada mais imediata do dinheiro. Inclui o dinheiro físico em circulação e os depósitos à ordem. Em termos simples, é o dinheiro que tu podes usar já. Aquilo que tu tens na tua carteira, que tens na tua gaveta, na tua conta à ordem ou pronto para sair pelo MBWay por transferência ou com o cartão. É o agregado mais líquido de todos. Quando economistas querem perceber quanto dinheiro está disponível imediatamente para circular, olham para o M1. O M2 ele alarga essa definição. Inclui tudo o que está no M1, mas acrescenta os depósitos a prazo até 2 anos, os depósitos com pré-aviso até 3 meses, ou seja, aqueles que são necessários até 3 meses para estar disponíveis. Na prática, estamos a falar de dinheiro que não está imediatamente disponível, mas que continua a ser muito próximo de liquidez. É a poupança de curto prazo. Ou seja, tu não tens exatamente esse dinheiro na mão, no segundo exato, mas tem-o relativamente no curto prazo. O M2, no fundo, ele ajuda a perceber não apenas o dinheiro que está a circular já, mas também a poupança que é rapidamente mobilizável. Já o M3, ele é o agregador mais amplo e aquele que é mais utilizado pelo BCE, o Banco Central Europeu, como indicador geral de liquidez. Ele inclui o M2, mas acrescenta ainda certos instrumentos do mercado monetário, participações em fundos de mercado monetário, operações de recompra e títulos de dívida de curto prazo emitidos por instituições monetárias. Ele pode parecer mais distante, mas a lógica é muito simples. O M3, ele simplesmente tenta medir não apenas o dinheiro que está imediatamente disponível e a poupança próxima, ou seja, o M1 e o M2, mas também instrumentos altamente líquidos que podem rapidamente comportar-se como dinheiro dentro do sistema financeiro. Neste momento, na área do euro, o M3 está atualmente na ordem dos 15 a 16 bilhões de euros. E esse número por si só, ele pode soar extremamente abstrato. O mais relevante não é o valor absoluto, mas sim a sua evolução. Ou seja, ele está a crescer rapidamente, está a estagnar ou está mesmo a contrair. E é isso que ajuda a perceber o ambiente monetário em geral. Quando os agregados monetários crescem de uma forma muito rápida, isso sugere uma maior liquidez, mais crédito, mais facilidade financeira no sistema. Quando eles simplesmente abrandam
de uma forma forte ou até contraem, e isso pode sinalizar um aperto monetário, ou seja, um menor apetite pelo crédito, abrandamento económico ou mesmo ambos. Agora, vale a pena fazer a ponte entre a teoria e aquilo que está a acontecer neste momento na economia. À data da publicação deste episódio, a 23 de março, isto para depois não me virem cobrar, como já fizeram, coisas que estão desfasadas do tempo em que ele é publicado, o Banco Central Europeu, ele manteve em março de 2026 as suas taxas de referência inalteradas. Portanto, eles não, na última reunião de março, ninguém mexeu nas taxas que estão à volta dos 2%, do BCE mesmo 2%. E isto reflete uma fase de alguma pausa. Mas esta estabilidade ela é apenas aparente. Porque detrás desta decisão existe aqui um cenário que ele está a mudar rapidamente. O Banco Central Europeu ele já reconheceu que o atual contexto geopolítico, e em particular o conflito que atualmente envolve os Estados Unidos e Israel contra o Irão, está a criar uma nova fonte de pressão sobre a economia, neste caso europeia, mas no fundo sobre a mundial, sobretudo através da energia. E aqui está um ponto crítico. Quando nós falamos de petróleo e gás, não estamos apenas a falar da energia. Era simples, mas não. Estamos a falar de custos de produção, de transporte, da alimentação, da indústria, no fundo, de praticamente tudo aquilo que compõe o custo de vida. Se o preço da energia sobe de uma forma consistente, esse aumento acaba por ser transmitido a toda a economia. E é exatamente isso que está a acontecer. Apesar de alguns pacotes que os governos de cada país estão a tentar lançar, nomeadamente para restringir esses aumentos dos custos de energia, em Portugal também estão a fazê-lo, isso não vem ajudar, digamos assim, a parte macro, pois as projeções mais recentes do BCE, que foram divulgadas a semana passada, apontavam para uma inflação na ordem dos 2,5, 2,6 para 2026. Ou seja, um cenário, devemos dizer assim, relativamente controlado. Mas as declarações mais recentes de Christine Lagarde da semana passada introduziram aqui um novo risco. Um cenário mais adverso, se este choque energético, se ele persistir e se mantiver algum tempo, a inflação na zona euro pode voltar a níveis significativamente mais elevados, com algumas estimativas a apontarem para valores entre os 4% e os 4,4%. Portanto, se esta guerra se arrastar no tempo, os riscos de aumento da inflação ao dobro são enormes. E como não podia deixar de ser, isso muda completamente o enquadramento. Porque significa que o trabalho dos bancos centrais não pode estar terminado, nunca. Significa que a política monetária pode ter de voltar a apertar. E isso significa que aquilo que nos parecia um período de relativa estabilização, se assim se pode dizer, pode afinal ser apenas uma transição. E o mercado começou já a antecipar isso. Se tu fores ver a variação das taxas Euribor, já vês uma tendência de subida. Apesar de ainda não existir uma decisão formal do Banco Central Europeu para a subida das taxas nos próximos meses, mas a probabilidade de um aumento disparou para junho. E aumentou exatamente por causa desta combinação extremamente perigosa. Energia a subir, a inflação a reagir a isto e o crescimento económico que fica sob pressão. Porquê? Porque todos os custos a aumentarem, como é lógico, a inflação vai subir.
E é exatamente aqui que se tudo liga aos agregadores monetários, porque durante anos nós tivemos um crescimento muito forte da liquidez, basicamente impulsionado por políticas expansionistas, e agora estamos num ponto em que essa mesma liquidez ainda existe. Mas o contexto mudou. Se a inflação volta a subir, o Banco Central Europeu pode ser forçado a restringir novamente as condições financeiras. E isto estamos a falar só de se. Ou seja, menos crédito, crédito mais caro, menos liquidez disponível, mais pressão sobre a economia. E isso tem um impacto direto em tudo. Desde o crédito à habitação, e deixo-te só a nota que eu a semana passada já pedi a fixação do meu crédito à habitação para taxa fixa, exatamente por isto. Se tu ainda tens um crédito à habitação em taxa variável, analisa se vale a pena também fixares, ou se estiver a terminar o período fixo. E se tiveres dúvidas, fala comigo no Tervena Financeira, é gratuito, o link está na descrição e eu ajudo-te até aqui a decidir se vale a pena ou não. Basicamente, aumenta tudo, os custos financeiros, o custo de vida e os teus custos no teu dia-a-dia. E o crédito à habitação aqui tem um peso muito grande. Por isso, perceber o M1, o M2 e o M3 não é só teoria. É perceber o que é que pode acontecer à tua prestação da casa, ao teu salário real e ao teu custo de vida. E aqui a história liga-se diretamente aos agregados monetários. Durante anos, sobretudo após a crise financeira de 2008 e depois novamente após a pandemia, os bancos centrais recorreram a políticas extremamente expansionistas. Uma delas foi das mais importantes e foi falado sebejamente, foi o quantitative easing, pode ser traduzido como flexibilização quantitativa, e basicamente o que aqui significa, em termos simples, não vamos complicar aqui, fica descansado, significa que o Banco Central cria reservas e compra ativos financeiros. Por norma, dívida pública e, em alguns casos muito específicos, pode comprar outros títulos mesmo de empresas muito grandes. Mas isso não é muito comum, pois ao fazer isto, ele vai injetar liquidez no sistema, reduz taxas de juro de longo prazo e empurra os investidores para ativos com maior risco para tentar estimular o crédito, o investimento e, no fundo, o próprio consumo. No fundo, o quantitative easing ele não é apenas uma curiosidade técnica. Ele ajuda a explicar por que razão os agregados monetários podem crescer tão rapidamente em certos períodos, quando o Banco Central compra ativos e aumenta reservas, ele no fundo está a facilitar a expansão monetária. Nem todo esse dinheiro, vamos ser honestos, ele vai imediatamente para a economia real. Longe disso. Mas ele altera profundamente as condições financeiras. Depois de 2008 e principalmente depois de 2020, 2021, a combinação de taxas muito baixas, compras de ativos e estímulos fiscais criou um ambiente de enorme liquidez. O M1 disparou em muitos momentos nessa altura e o M3 também cresceu de uma forma muito relevante. Durante algum tempo, se assim se pode dizer, muita gente concluiu que isto afinal não gerava inflação. Mas essa conclusão, honestamente, foi precipitada, pois a inflação ela acabou por surgir com força quando vários fatores se alinharam. Lá está o excesso de liquidez, as disrupções nas cadeias de abastecimento, um choque energético e uma procura recuperada em alta. E hoje nós estamos novamente perante um choque energético relevante. Nesta guerra,
os preços do petróleo voltaram a subir fortemente, com o Brent a tocar a níveis até ligeiramente acima dos $119 por barril em determinados momentos de março. Só uma nota, eu vou-te falar mais nisso sobre o ponto de situação da carteira, porque acho que faz sentido para muita gente. Mas continuando o episódio, para não estarmos aqui a perder tempo, e com o mercado a recear perturbações prolongadas no Estreito de Hormuz, pois o Irão deixa passar uns e não outros, e infraestruturas energéticas na região, com ataques ao gás natural no Catar, por exemplo, que é um dos maiores fornecedores do mundo. E esse choque energético, ele importa porque a energia, ela entra praticamente em tudo. Nos transportes, na produção industrial, na agricultura, na logística, no aquecimento, na eletricidade, nos fertilizantes, nas embalagens. E quando o petróleo e o gás sobem, a inflação não sobe apenas na bomba de combustível. Ela sobe nos custos de produção, nos custos de transporte, nos produtos alimentares, no custo de vida. E é exatamente por isso que o BCE elevou a sua projeção de inflação para 2026 e reconheceu que neste cenário mais severo seria necessário, vamos dizer assim, uma política monetária mais restritiva. Fontes que eu vi online que foram citadas pela Reuters indicam que o mercado e já vários analistas com renome já começaram a antecipar essa subida de taxas em 25 pontos base, ou 0,25, já em junho. Embora isto ainda não seja uma decisão formal do BCE, ou seja, ainda não há um anúncio de subida para junho, portanto, não entres em pânico porque ainda não há nada, há só uma previsão, porque há este claro aumento desta probabilidade de vir a acontecer. E honestamente, na minha opinião, e daquilo que é a minha experiência, eu acho que vai ser muito provável, a não ser que algo mude de uma forma muito grande. Mas voltamos ao essencial. Porque é que o M, o M2 e o M3 interessam a alguém que não é economista? E eu não o sou. Porque eles ajudam-te a perceber o ambiente monetário em que tu vives. Se há muita liquidez e o crédito cresce, o dinheiro tende a circular muito mais facilmente. Portanto, os ativos financeiros, eles podem ser empurrados para cima e a inflação pode ganhar força se a produção não acompanhar. No fundo, se a liquidez abranda, o crédito ele torna-se mais caro e a procura arrefece, como é lógico, e os ativos tendem a sofrer mais pressão. Os agregados financeiros, eles não explicam tudo, não. Mas, no fundo, eles ajudam a ler o pano de fundo. E eu deixo na descrição onde é que tu podes ver o M1, o M2 e o M3, se tiveres mais curiosidade também de ver. Agora, vamos imaginar dois cenários simples. No primeiro, o M3 ele cresce rapidamente. As taxas estão baixas e os bancos concedem crédito com facilidade. Ou seja, as famílias compram casa mais facilmente, as empresas podem inclusive refinanciarem a sua dívida, o consumo sobe, os mercados de ações e imobiliário tendem a beneficiar com isto. Agora, no segundo cenário, o M3 abranda. As taxas sobem, o crédito encarece e este apetite pelo risco diminui. O mesmo sistema económico ele comporta-se de formas completamente diferentes. E isso afeta diretamente as decisões de investimento, de poupança, de crédito de habitação e até as decisões das empresas sobre contratarem ou não. Há ainda um erro muito comum que importa desmontar. Muita gente diz que se há mais dinheiro no mercado, então as pessoas ficam mais ricas. Não, não é assim.
Mais dinheiro não é automaticamente mais riqueza. A riqueza real, ela depende da produção de bens, de serviços, de inovação, da eficiência e da capacidade produtiva. Se tu duplicares a quantidade de dinheiro sem duplicar aquilo que a economia produz, o mais provável é tu teres preços mais altos, não mais prosperidade. Essa é a realidade. O dinheiro pode aumentar mais depressa do que a produção, mas isso não cria um valor real. Apenas altera os preços relativos e distribui ganhos e perdas de forma desigual. Por isso, perceber o dinheiro também é perceber o poder. Quem controla o preço do dinheiro, ou seja, as taxas de juro, e influencia a quantidade de dinheiro de uma forma direta ou indireta, molda profundamente o ambiente económico. É isso que torna os bancos centrais tão decisivos. O Banco Central Europeu ele não controla o M1, o M2 e o M3 como quem abre ou fecha uma torneira. Mas ele influencia fortemente estes agregados, lá está, através das taxas, das comunicações, das operações de financiamento e, quando é necessário, de programas extraordinários como o Quantitative Easing. Na prática, se tu queres ser um investidor mais completo ou simplesmente uma pessoa mais preparada para interpretar o que acontece à tua volta, perceber os agregados monetários dá-te uma vantagem importante. Ajuda-te a compreender porque é que as taxas sobem tanto em determinados ciclos e porque é que corrigem com força quando o ambiente monetário muda. Atenção que não te vai dar uma bola de cristal nem te vai dar decisões, mas vai-te dar contexto. E o contexto é uma vantagem enorme num mundo onde tanta gente reage apenas a manchetes. Esta é a realidade. Muita gente olha só para as letras grandes e esquece tudo o resto. E os agregados financeiros permitem-nos isto. No fundo, o M1, o M2 e o M3 são formas completamente diferentes de medir a mesma realidade. A quantidade da liquidez disponível no sistema em diferentes graus de proximidade ao consumo e ao investimento. Pois, como já vimos, o M1 ele mostra o dinheiro mais imediato, o M2 acrescenta a poupança mais líquida, vamos dizer assim, e o M3 oferece a visão mais ampla da liquidez na economia. Quando tu percebes isto, começas a perceber também a ligação entre política monetária, bancos, crédito, inflação e os mercados. E talvez a grande conclusão seja mesmo esta. O dinheiro hoje já não é uma coisa, é uma arquitetura. É uma rede de confiança, é crédito, é política e comportamento. E os agregados monetários, no fundo, são a régua que tenta medir esses arquitetos em movimento. Obrigado por ficares até ao final e, como sempre, poupar é o início, investir é o caminho, mas lucrar, esse é mesmo o nosso destino.